Há muito tempo, em uma era envolta em mistérios e lendas, onde os homens se lançavam em busca de proezas que desafiavam até mesmo os deuses, surgiu uma cidade que se erguia em majestade sobre a terra. Esta cidade, conhecida como Babel, era um símbolo da audácia e da grandiosidade humanas. Seus muros, imponentes e imensos, erguiam-se como guardiões das ambições e da engenhosidade dos seus habitantes. No coração desse labirinto de pedra e argamassa, os construtores desafiaram os limites impostos pelo céu. Com mãos ágeis e mentes inquietas, eles levantaram uma torre colossal, cujo topo desaparecia nas nuvens como um desafio direto aos deuses do Olimpo. Cada tijolo era uma ode à ambição humana, cada pedra um testemunho do poder da cooperação e da determinação. Ao redor da torre, a cidade fervilhava com vida e atividade. Mercadores vindos de terras distantes traziam suas mercadorias exóticas, enquanto artesãos habilidosos esculpiam obras de arte que rivalizavam com as maravilhas divinas. Babel era um centro de comércio, cultura e poder, um farol de esperança e progresso em um mundo mergulhado na escuridão da incerteza. No entanto, enquanto os homens erguiam sua torre em busca de grandeza e glória, nos salões do Olimpo, os deuses observavam com crescente preocupação. Eles viam a audácia dos mortais como uma afronta aos seus poderes divinos, uma tentativa descarada de igualar-se aos seres celestiais. E assim, os deuses tramavam sua vingança, tecendo os fios do destino com mãos implacáveis. Mas essa é uma história para além dos muros de Babel, uma saga de orgulho e queda, de triunfo e tragédia. Pois embora os homens possam ousar desafiar os céus, eles nunca podem escapar das consequências de sua própria ambição. E assim, a cidade grandiosa de Babel e sua torre imponente se tornariam lendas, testemunhos eternos da grandeza e da fragilidade da humanidade. Sob o sol escaldante do Oriente, as multidões trabalhavam incessantemente, cada indivíduo imerso em sua própria tarefa, como peças de uma engrenagem gigantesca. Homens suavam sob o peso dos tijolos, enquanto mulheres habilidosas misturavam argamassa com precisão milimétrica. O ar estava impregnado com o cheiro de suor e terra, misturado com o aroma adocicado das especiarias trazidas pelos comerciantes que circulavam pelas ruas estreitas da cidade. Cada dia trazia consigo novos desafios, mas Nimrod não recuava diante das adversidades. Ele enfrentava os obstáculos com determinação implacável, sua visão fixada no horizonte distante onde a torre tocaria o firmamento. E enquanto a torre crescia, desafiando as leis da física e as expectativas divinas, Nimrod permanecia como o timoneiro inabalável de sua realização. Por trás da fachada de liderança indomável, no entanto, havia uma centelha de arrogância que ardia dentro de Nimrod. Uma crença arrogante em sua própria invencibilidade, uma convicção de que ele e seus seguidores eram superiores até mesmo aos deuses. Era essa arrogância que impelia Nimrod a desafiar os desígnios divinos, a erguer uma torre que se estendesse até mesmo além do reino dos céus. E assim, sob a orientação de Nimrod, a torre crescia, desafiando não apenas a natureza, mas também o próprio tecido da realidade. Porém, enquanto os homens teciam seus sonhos de grandeza, no céu ecoavam murmúrios de descontentamento. O Criador observava a audácia da humanidade e, preocupado com a soberba que florescia em seus corações, decidiu intervir. Uma manhã como qualquer outra, o sol surgiu no horizonte, lançando sua luz dourada sobre os canteiros de obras da cidade de Babel. Os construtores, como formigas diligentes, retomaram suas atividades, ansiosos para continuar o progresso na grandiosa torre que se erguia em direção ao céu. No entanto, enquanto as primeiras luzes do dia dançavam sobre os muros da cidade, algo extraordinário aconteceu. Um estranho fenômeno desceu dos céus, como uma manta de neblina carregada de mistério. De repente, os sons familiares da cidade foram substituídos por uma cacofonia estranha e confusa. Línguas diversas se entrelaçavam em um caos ensurdecedor, e onde antes havia harmonia na comunicação, agora reinava a dissonância. Os construtores olhavam uns para os outros, perplexos e alarmados, enquanto tentavam falar e entender um ao outro em vão. Palavras que antes eram claras se tornaram garranchos incompreensíveis, e ordens essenciais se perderam no tumulto linguístico. A obra grandiosa que os homens erguiam pareceu desmoronar diante de seus olhos, como se os próprios alicerces da torre estivessem sendo minados pela confusão que os envolvia.
Desesperados, os construtores tentaram se comunicar de todas as maneiras possíveis, mas era como se um véu invisível tivesse sido lançado sobre suas mentes, obscurecendo a compreensão mútua. A torre, que antes era um símbolo de cooperação e unidade, agora parecia um monumento à impotência humana diante dos desígnios divinos. Enquanto a cidade de Babel mergulhava em caos, os construtores olhavam para o céu em busca de respostas, perguntando-se se aquela intervenção sobrenatural era um sinal dos deuses, uma punição por sua ousadia, ou se era simplesmente um capricho inexplicável do destino. O caos se instaurou entre os construtores, e a unidade que os havia impulsionado desapareceu rapidamente. Grupos se formaram, divididos pelas barreiras linguísticas que surgiram do nada. A torre, antes símbolo da grandeza humana, agora tornou-se um monumento à confusão e à desunião. Nimrod, o líder cuja determinação antes parecia inabalável, agora estava diante de uma encruzilhada de incertezas. Seus olhos, outrora ardentes com a chama da ambição, agora refletiam uma mistura de choque e desânimo. Como uma tempestade súbita que desce sobre um oásis tranquilo, a reviravolta do destino deixou-o desnorteado. Enquanto ele olhava em descrença para o caos que se desdobrava diante de seus olhos, a cidade de Babel parecia ter sido transformada da noite para o dia. Onde antes reinava a harmonia e a cooperação, agora reinavam desavenças e desentendimentos. Os construtores, outrora unidos em um propósito comum, agora se confrontavam em meio ao tumulto, suas vozes elevando-se em acusações e recriminações. A torre que Nimrod havia imaginado como uma prova definitiva da grandeza humana agora parecia uma miragem distante, uma visão ilusória que se desvanecia diante de seus olhos. Os alicerces que ele havia lançado com tanta convicção agora pareciam frágeis e instáveis, como se toda a estrutura estivesse prestes a desabar. Para Nimrod, o líder que havia conduzido sua cidade ao limiar da grandiosidade, era uma queda humilhante. A cidade que antes era um farol de esperança e orgulho agora tornou-se palco de desespero e desilusão. E enquanto ele contemplava o tumulto que se desdobrava diante dele, ele se perguntava se alguma vez seria capaz de restaurar a glória perdida de Babel, ou se ela estava condenada a ser lembrada apenas como um monumento à arrogância e à ruína humana. Com o passar dos dias, semanas e meses, a sombra da confusão e do desentendimento pairava sobre a cidade de Babel como um manto pesado. Nimrod, outrora um líder invencível, sentia o peso da derrota sobre seus ombros. Perplexo diante da súbita reviravolta do destino, ele se via impotente diante do caos que havia se instalado. A cidade que antes resplandecia como um farol de esperança e orgulho agora estava mergulhada em um mar de desavenças e desentendimentos. Onde uma vez reinava a cooperação e a harmonia, agora as relações eram marcadas por disputas e discordâncias. As ruas que antes ecoavam com risos e conversas agora eram assombradas pelo silêncio e pela desconfiança. Nimrod contemplava com amargura os destroços de seus sonhos grandiosos. Os planos meticulosamente elaborados, as horas intermináveis de trabalho árduo, tudo parecia ter sido em vão. A torre, que um dia deveria tocar os céus e desafiar os deuses, permanecia inacabada, um testemunho silencioso da fragilidade humana e da arrogância que leva à queda. Nos séculos que se seguiram, a Torre de Babel se tornou mais do que uma estrutura física inacabada, tornou-se uma lenda, um símbolo da soberba humana e da intervenção divina. Contos e mitos envolveram sua história, cada um tentando capturar a essência da tragédia que ali se desenrolou. E enquanto a humanidade avançava, ela aprendia, pouco a pouco, a lição da humildade diante dos desígnios superiores, reconhecendo os limites de sua própria ambição e compreendendo que, às vezes, é preciso aceitar a vontade dos deuses.